Olá, tudo bem? Lucas Santos, quem fala. Galera, hoje eu vou resumir para vocês um pouco da minha história, da onde eu vim, por tudo que eu já passei para chegar onde que eu tô hoje. As dificuldades que eu já passei, já trabalhei em várias áreas, já trabalhei de funcionário. Eu vim de uma cidade bem pequena, do interior de Minas. É uma cidadinha que tem por volta aí de 40 mil habitantes. E quando eu completei os meus 18 anos, eu resolvi procurar uma coisa melhor. Por quê? Porque assim como eu que vim de interior, tem muitas pessoas que moram nos interior, eles sabem que é complicado para você conseguir alguma coisa. Para lá não tem muitas empresas, não tem muitas oportunidades. Então, assim como todos nós queremos evoluir na vida, eu resolvi buscar algo melhor. E assim, quando eu completei meus 18 anos, eu decidi ir embora para o Rio, fui trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhei numa empresa lá multinacional, fiquei por volta de um ano no Rio. O salário que eu ganhava, na época a gente prestava serviço para uma empresa de duplicação de rodovia, o salário que eu ganhava sequer dava para mim sobreviver. Assim então, passou o período mais ou menos um ano no Rio, a gente veio para Belo Horizonte. Trabalhei em Belo Horizonte na duplicação do aeroporto de Confins, numa empresa também multinacional. Ganhava um pouco melhor, mas mesmo assim eu não estava suficiente com os resultados que eu tinha, porque eu trabalhava de funcionário para essa empresa e eu não tinha como crescer. Tinha sim algumas oportunidades dentro da empresa que daria para mudar de cargo e tal, ter um salário melhor, mas aquilo não é o que eu queria, não é o que eu queria de verdade, ficar a vida inteira trabalhando para os outros. Quem trabalha de funcionário sabe como é que é trabalhar para outras pessoas, para outras empresas. Você precisa passar por muitas coisas, às vezes por humilhações, às vezes o salário que você ganha não é o suficiente. Você vê algumas coisas na empresa que precisa ser mudada e não tem como você fazer nada. Eu vivi isso na pele. Na maioria das empresas que eu trabalhava, eu sempre via pontos negativos. Eu sou uma pessoa muito observadora, eu observo nos mínimos detalhes possível. E eu sempre via algo que poderia ser melhorado. E não tinha como eu fazer nada porque eu era um simples funcionário. E isso foi meio que me desgastando, e eu falei, cara, isso não é para mim. Não é para mim. Eu via os donos das empresas não saber administrar os seus negócios. E trabalhei em Belo Horizonte por volta de um ano. Voltei para casa, para o Rio, para Minas, no caso. Voltei para Minas e falei, cara, eu preciso procurar uma coisa melhor. Eu preciso fazer algo. E eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu não tenho medo de mudanças. Eu sempre falo para o pessoal, você precisa mudar. Você não pode cair na rotina de querer estar num lugar só, você precisa mudar, precisa conhecer o mundo. E eu não me sentia bem em Minas Gerais, nesse interior da onde eu vim. E eu falei, cara, eu vou procurar outra coisa. Eu já tinha testado o Rio de Janeiro, tinha ido para o Rio, morei um ano no Rio, testei BH, Belo Horizonte, e também não foi o que eu esperava. Eu falei, cara, agora eu vou para São Paulo, vou tentar lá para ver. O pessoal sempre falava de São Paulo e tal. E eu peguei e resolvi. Vim para São Paulo no ano de 2014 para 2015. Também vim trabalhando de funcionário, trabalhava numa rede de restaurante, de garçom e também de entregador. Cara, e assim, não mudou muita coisa. Basicamente as mesmas coisas. Você via pontos negativos e aguentando humilhações do patrão. De certa forma, quem trabalha de funcionário, praticamente todo mundo passa por isso. E coisas que você vê que está errado ali, que precisa ser melhorado, mas você precisa que aguentar. E trabalhei um ano e pouco, em torno de um ano e meio nesse restaurante, em torno de um ano e pouco. Saí desse restaurante e eu falei, cara, eu vou procurar uma coisa melhor. Assim, na verdade, um pouco antes de eu sair desse restaurante, a gente começou, eu e até meu irmão na época, inclusive ele mora aqui em São Paulo comigo hoje, a gente começou a vender, começou a fazer uns testes pela internet, a gente começou a vender. Cara, e aí sim na época a gente não comprou um treinamento, a gente nem teve isso não, a gente começou meio que na raça mesmo assim, não tinha conhecimento nenhum.
A gente pegou e começou a fazer uns testes de uns produtos e a gente viu que o negócio era interessante. Na época eu nem conhecia ninguém que já trabalhava com vendas e tal. Porque assim, quando você trabalha de funcionário, geralmente você conversa só com pessoas que trabalham de funcionário. Então, assim, não tinha esse conhecimento. Na época a gente não tinha conhecimento de como é lucrativo, como é bom você vender alguma coisa. E assim, a gente percebeu isso meio que na raça mesmo, fazendo teste. Falou, cara, é muito legal. A gente pegava tipo um produto que custava R$50, ganhava ali 50%, 100% em cima desse produto. E a gente viu que é legal. Então foi um negócio meio que, assim, do nada, assim, um negócio meio louco, assim. As pessoas até acharam a gente, assim, você sabe, família sempre fala, chamava a gente até de louco, por largar um salário. Na época eu tinha um salário aí de R$2.500 fixo, garantido, registrado, tudo certinho. E simplesmente largar esse salário de quase R$3.000, isso lá no ano de 2014, que na época R$2.500 hoje era um salário de quase R$8.000, se você for olhar, do tanto que o dinheiro desvalorizou, né? Assim, e aí a gente fez alguns testes e falou, cara, isso daqui é lucrativo, vamos fazer esse negócio dar certo. Eu vou sair do serviço e tal, na época meu irmão não era registrado, e vamos colocar esse negócio para rodar. Se a gente está ganhando X com tal produto, um negócio bobo, com pouco investimento, e a gente já consegue ganhar mais do que o que a gente está ganhando, iniciando sem conhecimento, você imagina se a gente colocar esse negócio para rodar, colocar vários produtos e tal. Vamos fazer então. Foi assim que isso, a gente morava em Campinas, que é interior de São Paulo, por volta de 100 quilômetros da capital. A gente pegou cara, vamos em São Paulo buscar os produtos, buscar uns fornecedores. Na época a gente tinha um produto bom já, a gente já tinha um produto bom. Na época a gente começava a vender máquina de cartão, as maquininhas do Mercado Pago e da outras empresas também. E falou, cara, vamos procurar mais produto. Se a gente já está ganhando uma grana vendendo máquina de cartão, imagina se a gente colocar 10 produtos, 20 produtos diferentes, cara, a gente vai estourar. Foi isso que a gente fez. A gente pegou, veio para São Paulo, eu e meu irmão, procurar fornecedores. Na época a gente não conhecia São Paulo capital, a gente conhecia só interior, porque eu já estava morando lá no interior por volta de 2 anos e não tinha muito conhecimento na capital. A gente começou a pesquisar e tal. A gente veio comprar alguns produtos, na época a gente comprou acho que uns 10, 15 mil reais de produto para fazer teste. Na época era bem apertado para a gente, que a gente não tinha muita condição, então tipo, começou praticamente sem dinheiro nenhum, com pouco investimento. Nessa época, eu já, de cara, assim, a gente fez os testes, eu já saí do meu emprego, falei, cara, eu não quero isso pra mim, vou vender, o negócio é bom e tal, meio que tipo assim, sabe, arrisquei mesmo. Falei, cara, tem que dar certo. Tem até um ditado que a gente fala hoje, no mundo de empreendedorismo, não tem como dar errado para quem faz até dar certo. Cara, então vamos fazer esse negócio dar certo. A gente já tinha feito alguns testes, por mais que a gente não conhecia esse mundo ainda, era uma coisa nova pra gente, mas a gente já tinha feito uns testes e viu que o negócio era interessante. Então a gente falou assim, cara, vamos buscar alguns produtos e vamos colocar esse negócio, vamos fazer isso dar certo. A gente veio para São Paulo, lembro como hoje, isso no ano de 2014 para 2015, na verdade, 14 para 2015, já era, eu acho que 2015. A gente pegou, veio para São Paulo e comprou alguns produtos, acho que a gente comprou uns 10 mil reais, não me recordo muito bem, 10, 15 mil reais de produto, fez assim, pegou alguns produtos. Cara, e a gente viu que o negócio era bom. E esses produtos venderam bom. A gente voltou na próxima semana, buscou mais produto e o negócio vendeu bom. Eu lembro que a gente tinha alguns produtos na época que vendia muito bem. A gente falou, cara, isso é bom. Só que por a gente morar na interior, mesmo que não era tão longe, mas dava 100 quilômetros da capital, a gente falou, cara, a gente tá no negócio certo, só que tá tendo um problema. A gente não tem muita grana para investir e tá meio complicado para ir buscar esses produtos. E se a gente fizesse alguma coisa? Se a gente tentasse reduzir custo e mudasse para a capital, próximo aos fornecedores, que São Paulo hoje é considerado o coração do Brasil para fornecedor, né? A maioria das coisas que vem de fora descarrega aqui do lado, no Porto de Santo. Então, assim, cara, vamos buscar facilidade. Então, o que é? Mudar para a capital. Porque lá a gente vai ter acesso aos fornecedores. A gente não vai precisar ficar indo na capital, é meio complicado para ir, questão de trânsito, mesmo que não é tão longe,
mas é um pouco complicado. A gente falou assim, então vamos mudar para a capital, vai ficar mais fácil para a gente, como a gente não tem muito dinheiro para investir, vai ficar mais fácil que a gente vai estar do lado dos fornecedores aí, então vamos mudar para a capital. E isso a gente fez, a gente veio para São Paulo, eu lembro como hoje, a gente ficou em São Paulo 2 ou 3 dias, se não me engano, procurando casa para alugar e tal, e aí, como a gente não tinha muito conhecimento, isso foi bem difícil de início. A gente olhou, eu lembro, mais de 20, 30 casas e a gente não gostou de nenhuma. A gente queria uma casa no centro da cidade, próximo a tudo, para ter acesso a tudo. Eu lembro que a gente não teve muito sucesso, foi bem complicado. A gente voltou de novo para o interior de Campinas. E, cara, temos que procurar essa casa. Na semana seguinte a gente voltou para São Paulo de novo. Eu lembro que a gente vinha, ficava num hotel aqui no centro, procurando, até que a gente encontrou uma casa legal. E tipo, foi um negócio meio assim, sempre eu falo pro pessoal, o pessoal até chama aí um pouco de doido. Eu não penso muito. Se eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Então foi um negócio muito rápido, assim, foi uma decisão assim de um dia para o outro que a gente decidiu mudar e decidiu fazer isso tudo. E, cara, encontramos a casa e falou, cara, vamos mudar semana que vem, não tem muito o que fazer não. E ajeitamos o que tivesse de ajeitar lá e tal. E pá, a gente mudou para São Paulo. Cara, e aí eu lembro que hoje foi tudo mais fácil, porque a gente tava próximo aos fornecedores, aqui tem muito fornecedor na cidade de São Paulo, capital. Claro, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, vai ter o que se vender, vai ter produto, mas em São Paulo, na época, pra gente, que não tinha muito conhecimento, se tornou mais fácil. Então eu falei, cara, agora ficou bom. A gente estava com acesso fácil aos produtos e a gente começou a colocar alguns produtos diferentes, cara. E foi aí que a gente realmente entendeu o como que é lucrativo você vender. Você colocava ali 2, 3 produtos e, cara, e vendas todo dia e uma margem de lucro legal, e a gente começou a crescer graças a Deus. E assim, foi muito trabalhoso, se eu falar para você que é fácil você vender, não é fácil vender, mas assim, cara, quando você começa a vender as primeiras vendas, que você passa o primeiro mês ali, que você vê que realmente aquilo que você trabalhava ali o mês inteiro para ganhar ali 2, 3, 5 mil reais, você começa a ganhar em um dia, em 2 dias, em menos de uma semana. Aí você começa a entender, a sua mente começa a abrir para esse mundo, que para a maioria das pessoas é uma coisa nova, assim como foi para a gente no início. A gente começou hoje, a gente já tem uma plena liberdade. Enquanto isso, a gente sabe muito bem como é que funciona hoje. A gente já tem aí mais de 3 anos que a gente faz isso, mas enfim, no início, quando você está começando, é um negócio muito louco, que a maioria das pessoas não acredita no potencial de vender, de como é lucrativo vender. E eu não estou falando aqui só de dinheiro, mas o Lucas só fala de dinheiro. Não, algumas pessoas até me falam isso. Eu não estou falando só do dinheiro, eu estou falando em liberdade financeira, liberdade pessoal e tudo mais. Você ter dinheiro para comprar suas coisas, você ter tempo também, não só o dinheiro, mas tempo. Porque quando você começa a ter o dinheiro, ter bastante dinheiro, você meio que começa a ter mais tempo. Sua cabeça muda, sua mentalidade muda completamente e você começa a ter mais tempo para poder curtir sua família, tempo para viajar, assim como a situação financeira sua também vai estar melhor, então isso se torna tudo mais fácil. Então, assim, cara, se você voltando lá no passado, o que eu era quando eu morava nesse interior de Minas, as dificuldades que eu já passei, claro, eu já batalhei bastante, onde que eu estou hoje. Algumas pessoas acham que foi tudo fácil, mas não foi. Eu vim de uma cidade pequena, do interior, já passei dificuldades, assim, nunca, graças a Deus, nunca cheguei a passar fome, mas já passei dificuldade de vontade, na verdade, de ter um carro bom, ter uma moto boa, morar em uma casa boa, e não ter a condição para fazer isso. Hoje, graças a Deus, eu posso me falar que, assim, que eu sou realizado, eu tenho as coisas que eu quero, sempre sonhei. E, assim, com o tempo você vai entendendo todo esse processo de como é bom você vender. O negócio funciona meio que de forma automática. Você chega num nível da sua vida que você para assim, e pensa e fala, cara, o que eu era há 3 anos atrás, a evolução que eu tive agora, eu estou falando isso de mim mesmo,
A evolução que eu tive nos próximos 3 anos que se passaram aí, cara, é assim, é surpreendente, porque a minha vida toda trabalhando para outras pessoas, eu trabalho desde meus 10 anos de idade, cara, passava anos, anos e anos e você olhava para trás e não tinha muita o que fazer, entendeu? Você não tinha uma evolução. Basicamente, passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos e você está no mesmo lugar. E nesse processo de eu vender e tal, que isso tem por volta de 3 anos, eu também analisei a minha vida, a evolução que eu tive nesses 3 anos que se passaram, assim como também eu analisei a vida de outras pessoas. As pessoas que na época trabalhavam comigo, que amigos meus, conhecidos e tal, que trabalhava comigo, ganhava o mesmo salário que eu ganhava, tinha a mesma vida, a mesma rotina que eu tinha, as mesmas coisas que eu tinha, basicamente. Hoje, eu analisando a minha vida, a evolução que eu tive, e também a vida dessas pessoas, elas estão no mesmo lugar. Esses 3 anos da minha vida, eu tive uma evolução que hoje eu tenho 25 anos de idade, nem nos meus últimos 20 anos de idade, vamos dizer assim, eu não tive essa evolução que eu tive em 3 anos de conquista, em desenvolvimento pessoal, aprendizado, conhecimento e tudo mais. E as pessoas que eu venho analisando isso, as pessoas que eram há 3 anos atrás a mesma coisa que eu era, hoje elas estão no mesmo lugar. Eu estou falando das pessoas que ainda continuam naquela rotina de trabalhar de funcionário, trabalhar 8 horas por dia, vender tempo. Eu falo assim, aquelas pessoas que vendem ainda seu tempo, elas estão no mesmo lugar. A gente tem um ditado que a gente sempre usa, cara, você precisa parar de vender o tempo, porque quem trabalha de funcionário, independente da área que você atua hoje, seja lá ganhando R$1.000 ou ganhando 50 mil reais, certamente você vende tempo. Você vende o seu tempo para outras pessoas e para outras empresas. Então, assim, eu estive analisando as pessoas que ainda vendem o tempo, que não vende alguma coisa ainda, elas se passaram 3 anos da vida delas e elas estão no mesmo lugar. A evolução que algumas teve foi muito pequena, tem outras que nem teve nenhuma evolução. Então, assim, o que eu quero resumir para vocês aqui, Lucas, você está falando, eu estou meio confuso, não estou entendendo. O que eu quero resumir para vocês é em questão de escala. Quando você vende tempo, ou seja, eu não estou nem aqui falando mal de quem trabalha de funcionário nem nada, é só para vocês entenderem. Pelo contrário, eu já trabalhei, sei como que é isso. E hoje eu tenho funcionário também. A diferença de quando você vende o tempo, ou seja, quando você trabalha para outra pessoa, para outra empresa, quando você vende o tempo, a troca de um salário, você é limitado. Você não consegue fazer tudo o que você quer, você meio que você não tem liberdade. Agora, quando você para de vender o tempo e começa a vender o tempo para você mesmo, ou seja, você começa a ser o próprio dono do seu negócio, seja lá qual área que for, você meio que vira a chave. Vamos dizer que você vira a chave, porque aí você vai entender como que é o processo de você vender alguma coisa. Isso seja lá qualquer tipo de produto, entendeu? Aí você vai entender o quanto que é lucrativo e o quanto que é prazeroso você vender. Fora a liberdade financeira que você vai ter bem mais, você vai ter tempo e tudo mais. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês aqui, eu estou falando isso por experiência própria, que assim como a maioria das pessoas hoje, se você for olhar, eu acho que mais de 90% da população trabalha de funcionário. Eu acho que não chega nem a 10% as pessoas que têm o seu próprio negócio. Assim, cara, quando vocês vender, realmente entender o processo, como é que funciona e quanto que é lucrativo, cara, vocês... É viciante, eu vou falar a realidade para vocês, é viciante, é como se fosse uma droga, assim. Eu nunca usei droga, mas é um negócio muito louco. Você fica meio que pirado assim, com os resultados e você vai... Quando você tiver uma noção, tipo, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que ganha R$5.000. Quando você começar a vender e ver que você pode ganhar
em um dia, em 2 dias, o salário, os seus 5 mil reais, ou seja lá quanto que for, que você ganhava durante um mês inteiro, você tendo mais liberdade para passar tempo com a sua família, trabalhar menos e ainda por cima, é um negócio escalável, que cada dia que passa, esse negócio ele só vai crescendo, você só vai pegando conhecimento e só vai alavancando e cada dia que passa ganhando mais e tendo mais liberdade, cara, isso não tem preço, isso realmente não tem, isso hoje para mim não tem preço. O conhecimento que eu tenho hoje de como é bom e é lucrativo, é prazeroso e tem liberdade de você vender, cara, eu acho que dinheiro no mundo nenhum consegue pagar isso. Então, assim, esse vídeo aqui é só um resumo contando um pouco da minha vida, o que eu já fui e tal. Assim, esse trajeto que eu passei, esse caminho que eu tracei para chegar onde que eu estou hoje, é um caminho que qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer pessoa. Por mais longe que ela mora, por mais menos estudada que ela seja, ou independente de onde você mora, independente o quanto de estudo você tem, cara, é um caminho. Eu não vou falar para vocês que é fácil, que eu estaria mentindo. Empreender não é fácil. Empreender não é fácil. Vai ficando fácil de acordo com o seu conhecimento, mas para começar não é tão simples assim. Mas é muito prazeroso e os resultados vai te surpreender. Esse vídeo aqui é só um resumo mesmo para vocês entenderem. Vai ter outras séries de vídeos aí explicando. O que é esse vídeo aqui? Esse vídeo é um resumo do que do que eu sou hoje e também para falar para vocês que eu fiz um projeto. Hoje eu já ensino outras pessoas a vender pela internet. Eu trabalho com vendas online hoje. Eu tenho 2 empresas que as duas trabalham com vendas online, assim como eu tenho outras fontes de rendas também e tal. Tem outros negócios também. E assim, o meu projeto hoje é transformar vidas. Assim como eu transformei a minha vida trabalhando com vendas, hoje eu já estou transformando a vida de outras pessoas e quero transformar a maior quantidade de vidas possível hoje no Brasil e no mundo. Então, assim, se você é uma pessoa que não está satisfeita com o salário que você ganha hoje, independente o quanto que você ganha, independente aonde que você trabalha, o qual cargo que você exerce, e mesmo se você já é uma pessoa que trabalha para você mesma, eu não estou falando aqui só pessoas que trabalham de funcionário, mas mesmo se você já tem o seu próprio negócio, já vende alguma coisa, seja ele um negócio físico ou um negócio online, cara, fique ligado nesses vídeos que vai ter muita dica aqui, um passo a passo como que vender pela internet, como escalar o seu negócio, como montar o seu negócio do zero, como começar o seu negócio com pouco investimento ou até mesmo sem investimento nenhum e escalar o negócio de forma automática, gerando vendas e lucros direto na sua conta todos os dias. E esse projeto eu vou estar mostrando um pouco da prática, não vou estar só falando, mas e aí como é que eu vejo? Não, eu vou estar mostrando um pouco do meu dia a dia, o que eu faço, o quanto que eu ganho, o quanto que dá para você ganhar e tudo mais, tá bom? Então fica ligado nos próximos vídeos. Esse vídeo vai para o canal do YouTube, que eu vou estar iniciando esse projeto. Eu peço que vocês inscrevam nesse canal, marca lá o sininho para receber as notificações, que eu vou estar postando vídeos aí diariamente. Se você conhece uma pessoa que precisa mudar de vida, que está na mesma situação que você está, que está na mesma situação que eu estava lá 3 anos atrás, compartilha esse vídeo com outras pessoas, que assim como eu quero ajudar outras pessoas, você também, só compartilhando esse vídeo, para um amigo, para um conhecido, para alguém que você conhece que está precisando disso, você de certa forma vai estar ajudando outra pessoa também, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal, marcar o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos e compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir, porque assim a gente vai estar ajudando o máximo de pessoas possíveis. E isso é muito gratificante, você poder ajudar uma outra pessoa, tá bom? Então valeu e até o próximo vídeo.